aquele que abre porta onde não existe, aquele que faz o mel brotar no deserto, aquele que faz as muralhas caírem, aquele que levanta o caído, dá vista aos cegos, abre os ouvidos do surdo, levanta o paralítico, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que era o mesmo lá no passado, antes da fundação do mundo. Ele era, Ele é hoje, Ele há de vir. O nosso Deus não cessa, não para. O nosso Deus não dormita, não dorme o guarda de Israel. E se Deus não dorme, por que você vai ter insônia? Se Deus não dorme, vocês dois não têm que ficar acordados. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Diga para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, nada de insônia. Diga: meu irmão, o nosso Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Diga: meu irmão, você tem que dormir. Diga: trabalhar na hora certa, mas dormir na hora certa. Irmãos, dormir é tão bom que eu nem acredito que é de graça. Dormir é tão bom que eu nem acredito que é de graça. Aonde eu me encosto, eu durmo. E assim, qualquer hora. Eu posso dormir à tarde, acordar, fazer alguma coisa, depois voltar a dormir, que eu durmo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês gostam, né? Falar em dormir, comer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei por que Deus está falando para eu falar isso, mas eu acredito que talvez pode ser que alguém que entrou aqui nessa noite precise ouvir falar sobre o sono. Você sabia que na hora que você dorme, você está reparando as suas forças? E o sono tem que ser profundo. Você tem que descansar. Quando você dorme, por isso que a Bíblia diz que a gente não pode deixar repousar o sol sobre a ira. A gente não pode dormir irado, preocupado, nervoso. Por quê? Aquelas primeiras horas que você adormece ali, que você cai num sono profundo, ali todas as suas memórias, uma criança, um jovem, um adolescente que dorme aquele sono profundo ali, que 10, 11, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, ele vai ter mais produtividade na escola. E nós que não somos tão jovenzinhos e tão adolescentes assim, né? Nós também precisamos, né? Na idade adulta e mesmo na nossa velhice, nós precisamos. Um dos remédios, gente, eu vi um médico falando que ele já curou vários casos de Alzheimer. E um dos requisitos, sabe qual que é? Dormir bem. Se você conhece alguém que tem Alzheimer, dorme bem, não se alimentar com porcaria, corta açúcar e todo carboidrato branco, porque açúcar e carboidrato branco inflamam o corpo. Eu não sei se você sabe. Um corpo obeso é um corpo inflamado. Então, quando uma pessoa está com Alzheimer, esquecido, sabe o que é o Alzheimer? É a inflamação da mitocôndria, que é uma membrana que envolve a célula do cérebro, que está inflamada. E se a pessoa muda a alimentação dela, passa a comer saudável, corta o açúcar, corta o carboidrato, se essa pessoa dorme para fixar a memória, e se essa pessoa faz musculação, essa pessoa pode ser curada dependendo do grau de Alzheimer. E ela pode também, se já estiver muito avançada, ela pode retroceder e melhora muito. Então, o sono é divino. Eu vou falar mais uma coisa sobre o sono. Eu não vou nem pregar sobre o sono, mas eu quero falar uma coisa sobre o sono. Quem quer ouvir falar? Toda vez que Deus colocava alguém para dormir, acontecia um milagre. Amém. Quando Deus colocou Adão para dormir, ele fez a Eva. Amém. Né?
quando Deus colocou Abraão para dormir, ele fez uma aliança com Abraão também. E a aliança eterna, né? Ele cruzou entre, fazendo um 8 assim. Eu não sei se você sabe, o 8, né? É o símbolo do infinito. E foi o que Deus fez ali, passando fogo entre Abraão, entre as oferendas ali. Era uma aliança, né? Eterna que Deus fez com Abraão. Então toda vez que Deus colocava alguém para dormir, ele realizava um milagre. Então, você tem que trabalhar. Eu não estou aqui fazendo apologia à preguiça, não. O preguiçoso tem que ir lá ter com a formiga e ter a formiga como exemplo. Eu não estou fazendo apologia à preguiça, mas eu estou aqui falando para você que você precisa aprender a descansar em Deus. Amém. Você precisa entregar o teu caminho ao Senhor e confiar mais nele, sabendo que o mais Ele vai fazer. Amém. Amém? Amém. Queridos, nessa noite, o tema que Deus colocou no meu coração é: e se você tivesse uma segunda chance? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: e se você tivesse uma segunda chance? O que você faria com ela? Irmão, se você tivesse uma segunda chance, se Deus te desse hoje para você uma segunda chance de fazer tudo diferente, de fazer tudo de novo, aonde você errou, aonde você falhou, aonde você tomou decisões que trouxe prejuízo em todas as esferas da sua vida. E eu acredito até, amados, que o pior prejuízo que a gente tem, na maioria das vezes, não é nem financeiro, porque um prejuízo financeiro a gente recupera. Agora, quando o prejuízo é emocional, familiar, quando o nosso erro afeta a vida das pessoas que a gente ama, aí se torna pior ainda. E o pior de todos os prejuízos, quando nós cometemos coisas erradas, quando nós permanecemos no caminho do erro, um dos piores prejuízos que nós temos é o tempo que nós investimos em fazer coisas erradas. O tempo que a gente investe no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas. Porque tudo nós podemos recuperar, mas o nosso tempo, só Deus. Eu sei que Deus pode, porque Deus fez o sol retroceder para Josué. O sol parou. Eu sei que Deus tem poder. Eu já vivi isso na minha vida, de Deus fazer o relógio voltar para que eu pudesse fazer algo que eu não tinha feito. Deus fez isso comigo não tem muito tempo, mas eu não vou nem entrar em detalhe, porque a experiência foi tão forte o dia que Deus fez o relógio voltar para mim. E eu sei, não adianta você dizer assim: não, ela se enganou, ela olhou errado, porque eu sei que Deus fez o relógio retroceder para mim. E Deus pode fazer, porque o pior de todo prejuízo, quando nós cometemos uma atitude errada, é o tempo que a gente está investindo. Porque o nosso tempo, amados, só um milagre para voltar atrás. Amém? Esses dias atrás, depois eu quero comentar com vocês por que Deus colocou essa palavra no meu coração, de uma segunda chance. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Amém? Então, esses dias atrás, eu levantei de madrugada. Durante a semana, todos os dias, eu acordo às 5 da manhã. Às vezes um pouco antes. E eu entrei no escritório para organizar as minhas coisas para fazer a live. Quando eu entrei no escritório, às 5 da manhã, já era umas 5:30. E eu precisava começar a live às 6 da manhã, 6:10. Eu preciso chegar no escritório, eu preciso pegar o escritório com a mesa limpa. E eu sempre combino com meu filho mais velho, eu vou falar dele hoje porque ele não está aqui. E vocês não vão contar para ele, né, gente?
Eu chego no escritório, está lá. E eu não sei se vocês sabem, o meu filho, gente, meu filho, o que ele mais fez na vida foi estudar. Estudar. Com 18 anos ele terminou o segundo grau, com 20 para 21 ele já tinha terminado a faculdade, depois entrou em outra faculdade e ele se formou esse ano em Direito, terminou Direito. E a vida dele foi ele trabalhar para pagar a faculdade, pagar estudo. A gente ajudava, mas muito pouco, no mais era ele mesmo trabalhando para pagar a faculdade dele. E depois que ele terminou a faculdade, ele foi lá e comprou um computador bom. Ele nunca tinha tido um computador daquele, ele comprou. Aí passou uns dias, ele foi lá e comprou um teclado assim, né? E quando aquele teclado chegou com aquele mouse, ele parecia que tinha, sabe uma criança assim, quando pega o brinquedo? E era um teclado caro, era um equipamento caro. E quando ele põe aquele teclado na mesa assim, ele liga assim, aquilo acende cores assim, parece um negócio assim de DJ, assim, tudo luzes. E aí eu fui lá, né, ver assim aquele teclado, aquele barulho assim de tecla que tem lá na Embaixada dos Estados Unidos, lá na Embaixada dos Estados Unidos, quem já foi lá na embaixada, em alguma embaixada dos Estados Unidos, faz assim, Isabel, né? Não é, Isabel? Que quando você fala com eles, eles fazem assim, só para assustar a gente, né? E aí é um teclado que é especial só para fazer barulho mesmo. Aí meu filho colocou aquele teclado lá em cima da mesa e eu falo para ele, de manhã eu não quero nada em cima, e ele deixou lá em cima. E eu chego, muito espiritual, que a gente é, né? Quando eu chego na porta do escritório, tá lá, teclado, o apoiador do teclado, computador, mouse. Sabe quando o sangue ferve? Vocês não devem saber o que é isso, porque vocês estão tudo crente. Meu sangue ferveu assim, sabe? Isso porque a live era sobre as coisas de Deus, tá? Quando eu olhei aquilo assim, e o tempo, né? Eu tinha que tirar tudo rápido o equipamento dele para colocar as minhas coisas. Eu vou lá, começo a pegar. Peguei o teclado, botei no sofá e eu começo a juntar aquelas coisas assim. Tipo assim, catei assim com tudo aqueles negócios, teclado, apoiador e o mouse assim, puxei com tudo. Quando eu puxei, o que aconteceu? O mouse, pá, no chão. Só vi peças se enrolando. O negocinho redondo foi para um lado, a capinha foi para o outro, a parte de baixo foi para o outro. E a minha raiva, em questão assim, de um segundo, eu saí da raiva pro medo, pro dó, pro desespero, porque era um equipamento que ele tinha comprado com... Gente, ele esperou tanto para comprar aquele equipamento, e eu fiquei assim, na hora assim, sabe quando você olha para você mesmo? E eu não sabia, gente, se eu ficava assim por conta dele, ou se eu pensava assim, agora eu vou ter que vender um rim para comprar outro para ele. E aí eu falei, meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Porque, sabe quando você se arrepende amargamente de você ter juntado? Gustava, como filha de Deus, como delicada, que todo mundo pensa que eu sou, porque as pessoas olham para mim e falam assim, ai, a pastora é tão delicada. Pergunta para o pastor Alex que vocês vão ver como que eu sou delicada. E aí, eu falei, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso, Deus? Eu me arrependi tanto assim na hora, me deu uma dor no coração. Tudo isso em segundos. E aí, amados, de repente, quando eu olho para o lado assim, eu começo a ver aquelas peças esparramadas assim, e de repente eu olho para o outro lado assim, e eu vejo uma visão do céu. Eu vejo um outro mouse ali, lindo, maravilhoso, inteiro. E quando eu olhei para o chão e olhei para o lado e eu vi aquele outro mouse, eu vi Deus me dando uma chance
E ali eu entendi que o mouse que eu tinha derrubado era o mouse velho. E o mouse novo dele estava inteiro. E eu falei, Deus, o Senhor me ama tanto. O Senhor me ama tanto. Deus, eu não mereço essa segunda chance. Porque poderia ter sido, gente. Poderia ter sido o mouse novo dele. E Deus não permitiu. Ele permitiu que o mouse velho estivesse ali. E eu falei, aí Deus falou assim, aprendeu a lição? Aprendi. Como é que a gente faz quando entrar no escritório e estiver cheio de coisa? Como que a gente faz? Glória a Deus, porque eu tenho filho para bagunçar o escritório. Glória a Deus, porque meu filho tem um computador e um mouse. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, se em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, se todos nós pudéssemos ter essa experiência de ter uma segunda chance na nossa vida. E ontem eu passei o dia todo estudando a minha pós-graduação. E aí, quando eu fui dormir à noite, eu estava ouvindo todo Gênesis no fone de ouvido. Faz alguns dias que eu comecei a ouvir, todo dia eu escuto um pouco. E ontem eu estava ouvindo essa parte que eu quero ler para vocês. Que está em Gênesis. E eu quero falar de alguém que teve uma segunda chance também. Quem quer ouvir falar? Gênesis 46. Gênesis 46, versículo 29. Quem achou, olha para mim. Quantos aqui conhecem a história de José do Egito? Faz assim, só para saber. Quem conhece a história de José do Egito? Quem é que sabe que José era o primeiro filho de Raquel com Jacó? Quem é que sabe disso? José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Então, o que acontece? Jacó, ele era apaixonado por Raquel, mas o sogro enganou ele, fez ele casar com a Lia. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a Raquel. Quando ele casa com Raquel, o que acontece? Raquel não dá filho, é estéril. Enquanto isso, aquela primeira lá, que foi empurrada para ele, o tempo todo gerando filho, gerando filho, gerando filho. E Raquel, a mulher amada, desejando dar um filho e não conseguia. Lá pelas tantas, ela engravida e ela tem José. Passa mais um tempo, ela fica grávida e aí nasce Benjamim. Só que no nascimento de Benjamim, Raquel morreu. Então José e Benjamim eram filhos daquela mulher que Jacó tinha amado e que tinha morrido. Então Jacó, ele tinha uma paixão por esses 2 filhos, por José e por Benjamim. José era o filhinho amado, o queridinho do papai. E esse pai um dia vai e faz uma túnica colorida e presenteia o seu filho José. E isso é motivo de muito ciúme, de muita inveja. Por conta dessa túnica colorida, né? E por conta de José ser um sonhador, de contar os sonhos que Deus tinha para ele. E eram sonhos de Deus. E os sonhos que Deus dava para José era sempre assim, de que José estaria governando, liderando. E os irmãos dele não entendiam, não aceitavam, tinha inveja, tinha ciúme. E a gota d'água foi essa túnica colorida. Eu não sei se você sabe, lá no passado tinha que ter muita grana, tinha que ter
muito poder de aquisição para ter uma roupa colorida. Tipo assim, a Bruna que está ali de amarelo, as irmãs que estão ali de vermelho, seriam as mais ricas aqui do pedaço, por conta da roupa colorida. E aí José vai e começa a desfilar com aquela roupa colorida. E isso foi motivo de inveja, de ciúme dos seus irmãos. E o que esses irmãos fazem? Resumindo tudo, pega José e vende, como se ele fosse um escravo, para um mercador de deserto. E José vai para o Egito. Eles pegam aquela roupa colorida e passam ali um sangue de animal, chegam em casa e contam uma mentira para Jacó. Diz assim: olha aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o sangue do teu filho José. O filho amado, o filho da mulher amada, está aqui, olha, o sangue dele, o sangue de José, nas vestes do teu filho. O que esse pai faz? O que Jacó faz? O que você faria? O que nós faríamos? A Bíblia diz que esse pai rasga a sua roupa, se joga no chão, aí ele pega cinza, né, terra, joga na cabeça. Sabe o que significava isso? Me enterre vivo. Me enterre vivo. Esse pai queria morrer a dor desse filho. E esse filho fica no Egito. E passam-se muitos anos. Esse menino se torna um moço, se torna um homem, José. E aquele sonho de Deus se cumpre na vida dele. Sabe o sonho de governo? Ele começa a governar. E aí o que acontece? Quando ele está governando, tudo aquilo lá que ele tinha revelado através de sonho, de 7 anos de vaca gorda, aconteceu, 7 anos de vaca magra. Quando começa os 7 anos da vaca magra, seca, fome, todo mundo vai para onde? Vai para o Egito. E aí os irmãos de José vão para o Egito. E lá José reconhece aqueles irmãos que tinham feito mal, aqueles irmãos que tinham vendido, que tinham feito uma coisa muito feia com José, tinha vendido como escravo. Muitas consequências veio na vida de José por conta do erro dos seus irmãos. E para piorar, a dor da saudade do pai e do pai para com o filho. Esse irmão que foi arrancado da presença do pai não teve o direito de escolher. E aí passa o tempo, e aí eu quero ler esse texto aqui, que é o texto da segunda chance. Gênesis 46, 29. Então José aprontou o seu carro. Acharam aí, gente? Sim. Gênesis 46, 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Israel é Jacó, tá? E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. E Israel disse a José, olha o que o pai fala para o filho aqui: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto. Amém. E que ainda vives. Eita Deus, eita Deus, um pai que já não tem mais esperança de ver o seu filho, que tinha dado o filho por morto e enterrado, um pai que viveu o seu luto, que não teve a possibilidade nem de se despedir do seu filho. Passam-se anos, 15, 18, 20 anos. Esse pai tem uma segunda chance. Deus dá para ele uma segunda chance de se encontrar
com o seu filho e abraçar esse filho e ter esse filho enroscado assim no seu pescoço, talvez de sentir a batida do coração, de sentir as lágrimas quentes caindo no seu peito. E esse pai fala: Deus, muito obrigada por uma segunda chance, muito obrigada, posso eu agora morrer, porque agora eu vi o rosto do meu filho e eu sei que aquele que eu pensava que estava morto está vivo e vivo. E eu fico olhando para a palavra de Deus, e ontem esse texto falou tão forte da alegria de uma segunda chance. Eu me lembrei do dia que eu derrubei na madrugada o mouse lá do meu filho, e que ele estava despedaçado, e eu já estava lá pensando como é que eu ia fazer para comprar outro. E de repente eu olho e eu falo assim: não, está aqui. E aí ontem, quando eu ouço, eu estava ouvindo essa história, e eu falei: Deus, Tu és o Deus da segunda chance. Tu és o Deus da segunda chance. Porque aqueles irmãos haviam cometido erro. Esses irmãos, o que eles fizeram foi uma maldição para com aquele irmão. É tanto, gente, que quando você vai terminar de ler Gênesis, eu não sei se você já estudou, mas sabe como que Gênesis termina? Porque Jacó ainda desfruta por muito tempo da presença daquele filho. E Jacó morre velhinho, mas ele ainda desfruta muito tempo da presença daquele filho. E quando Jacó morre, os irmãos com medo: agora José vai se vingar de nós. Mas José não tinha um coração vingativo. E quando aqueles irmãos estavam aterrorizados, porque Jacó já tinha morrido, o pai já tinha morrido, e quando eles pensavam assim: agora José vai se vingar. Quando José fica sabendo disso, José vai até eles e diz assim: por certo, vocês me fizeram mal, mas Deus transformou em bênção para comigo. Aleluia. Aquele José que havia sido vendido para o Egito, por conta dele ter ido como um escravo, ele entra no palácio do faraó, não pela porta da frente, mas ele entra pelo calabouço. Mas que não importa como ele entrou no palácio, se foi pela porta da frente ou se foi pelo calabouço, o que importa é que na hora de Deus, no tempo de Deus, ele estava no calabouço e ele é levado ao trono. Amém. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Você acordou hoje, você abriu os olhos, você respirou. Amém. E se você está vivo, é porque Deus quer te dar mais uma chance. É porque Deus, Ele quer fazer algo novo. Amém. É porque Deus quer realizar um milagre. Amém. Você precisa parar de chorar pelo leite derramado. Amém. E você precisa parar de olhar para as pessoas e ficar apontando os erros dela. Porque por certo, muitas pessoas me fizeram mal, mas Deus transformou em bênção. Amém. Eu não sei se você sabe, o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E eu falei: Deus, Tu és o Deus da segunda chance. Amém. E aí Deus me fez lembrar. Abraão mentiu, pecou, Deus deu para ele uma segunda chance. Isaac mentiu, pecou, Deus deu para ele uma segunda chance. Jacó mentiu e mentiu e mentiu, né? Porque Jacó era Jacó, né, gente? O que Jacó queria? A unção do irmão mais velho. Não era isso? Que Jacó queria roubar a unção do irmão mais velho, a unção da primogenitura. E ele engana o pai dele, ele conta mentira. E aí o que ele faz? Quando ele é ungido pelo pai, o pai ungiu ele por engano. Ele roubou a unção do irmão mais velho e fugiu. E aí ele começou a ver que tudo aquilo que ele plantava de engano, ele enganava o seu pai, enganava o seu irmão, ele começa a colher na casa do sogro dele, porque o sogro dele começa a enganar ele. E ele chega a uma conclusão: que nem sempre
Os atalhos nos levam onde nós queremos chegar. Às vezes a gente quer ir pelo mais barato, às vezes a gente não quer pagar um preço. Havia uma promessa sobre a vida de Jacó, de governo também. A Bíblia diz que desde o ventre da mãe, ele estava prometido para governar, mas ele nunca conseguiu descansar na promessa de Deus. Será que alguém aqui, de nós, nos identificamos com isso? Nós estamos debaixo de promessa? E será que, como Jacó, nós ficamos lutando na força do braço? Pegando atalhos e quebrando a cara igual Jacó? Chega ao ponto que Jacó diz assim: eu não aguento mais, eu vou voltar. Eu vou acertar as contas com meu pai, eu vou acertar as contas com meu irmão. E no retorno, Deus dá uma segunda chance para ele. Porque no retorno, eu não sei se você conhece a história de Jacó, o Senhor vem, né? Ele luta com um homem, não é anjo não, porque lá diz que é homem mesmo, não tem asa. Mas na música a gente fala, né? Que o Jacó lutou com um anjo. Mas era um homem. Por quê? Por quê? Por que um homem tem que vir lutar a figura de um homem? Por que Deus vem na figura de um homem? Porque um dia Jesus, que é Deus, se faria homem para vir morrer no nosso lugar. Amém. E Jesus é o irmão mais velho. Amém. Aí esse anjo, com letra maiúscula, né? Deus ali, transfigurado em homem, ele vem para Jacó. E aí, como quem diz assim: você quer a unção do irmão mais velho? Então eu estou aqui. E Jacó entende isso, porque Jacó se agarra nesse homem e ele luta. E ele diz assim: eu não te deixarei ir até que tu me dê a bênção. A bênção, aquela que eu queria desde o início. A bênção da primogenitura, a bênção do irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho, que é Jesus, o abençoa e muda o seu nome. Deus dá uma segunda chance, tanto para Jacó, como para José, abraçar de volta o seu pai. Aleluia. E aí, gente, se você for lendo toda a palavra de Deus, você vai vendo, na vida de Jonas, Jonas teve uma segunda chance, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Conhece a história de Jonas? Que Deus manda ir para Nínive e ele vai para Tarsus. Ele é engolido por um peixe, né? Um grande peixe. A Bíblia diz que lá no ventre lá do peixe, a Bíblia diz que ele se sente no Seol. Sabe o que é Seol? Quem sabe o que é Seol? É inferno. Ele já achava assim que ele estava condenado ao inferno. 3 dias dentro do ventre do peixe. E ele ora a Deus. E a Bíblia diz que Deus lhe dá uma segunda chance. E você vai vendo tantos e tantos e tantos e tantos homens na palavra de Deus que são assistidos por Deus por uma segunda chance. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que o teu erro foi tão grande assim? Será que a tua falta? Será que o teu erro como pai, como filho? Será que o teu erro como marido, como mulher? Será que o teu erro como pessoa? Será que ele é tão grande que a misericórdia de Deus não seja maior? Será que eu e você fomos tão longe que a potente mão do Senhor não possa nos alcançar? Será, gente? Não. Diga comigo, não. Não. Diga, eu estou aqui. Porque Deus escreveu a minha história. E Ele me trouxe até aqui. Porque Ele está me dando mais uma chance de viver tudo aquilo que Ele escreveu para mim. Você acredita nisso? Amém. Eu quero ler mais um texto com vocês. Salmo 139.
olha o que Deus fala acerca de mim e de você. Pessoal, já estou caminhando para o fim. Olha o que o Salmo 139. Eu espero que quando eu ler esse salmo aqui, você escute ele, mas assim, de uma forma que você nunca ouviu antes. Que você escute ele como sendo algo que foi escrito para mim e para você. Diga para mim, o Salmo 139 foi escrito para mim. E olha o que fala o Salmo 139. Olha só. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe, estende-me. Entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Amém? Amém. Não havendo ainda palavra na minha boca, eis que logo o Senhor conhece. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde eu irei? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então à noite as trevas será como a luz do meio-dia. Nem ainda as trevas me cobrem, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz para ti é a mesma coisa, pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso, maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. Amém. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito e fui tecido no ventre da minha mãe. Amém. Os teus olhos viram o meu corpo quando ainda era uma substância informe. E no teu livro, e no teu livro, e no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, Deus, os teus pensamentos, quão grande são as somas deles. E aqui tá bom, amados. Você consegue entender que todos os nossos dias, bate a mão no peito e diga assim: todos os meus dias, todos os meus dias foram escritos e foram determinados pelo meu Deus. Você tem um Deus que enquanto você respirar, enquanto teu coração bater, enquanto você respirar, enquanto houver atividade no teu cérebro, as mãos do Senhor, amém, te alcançam, sempre para te trazer para o centro da vontade dele. Amém. Não importa o quanto você desviou, nessa noite Deus está te trazendo para perto, amém, te dando mais uma oportunidade, amém, uma oportunidade de conserto, amém, uma oportunidade de viver na presença dele, amém, uma oportunidade de viver a vontade dele. Amém.
que diga-se de passagem, é boa, é agradável e é perfeita. Você tem um Deus que não ficou lá no céu simplesmente torcendo por você. Porque muitas vezes é essa a impressão que a gente tem de um Deus tão distante, que no máximo está torcendo por você, na torcida, na arquibancada da vida. Eu quero te dizer uma coisa: o teu Deus abriu mão da sua glória, o seu Deus abriu mão do seu trono, o seu Deus desceu nessa terra, o seu Deus se fez carne no ventre de uma mulher. Amém. O seu Deus abriu mão de toda a sua grandeza, de toda a sua força, de toda a sua glória, para descer aqui, para ser exemplo na minha vida e na sua vida. Amém. E aí tem um versículo que eu quero ler e eu quero encerrar, tá? Que está em Marcos. Olha o que aconteceu, olha o que Jesus fez por mim e por você. E esse texto aqui é um texto, eu acredito que nem 50% aqui da igreja entende esse texto. Eu vou ler esse texto e eu vou perguntar quem entende ele. Seja sincero. Você vai me dizer se você entende esse texto aqui, que fala da cruz de Cristo. Jesus estava lá crucificado. Marcos 15. Nós vamos ler a partir do 29. Jesus estava lá no Monte da Caveira. Não sei se você sabe, Calvário quer dizer caveira. Jesus estava ali. E Jesus ali naquele monte, Calvário, no meio de dois malfeitores, crucificado. No versículo 29 diz assim, que os que passavam blasfemavam dele, maniavam a cabeça, tipo, e dizendo, tu derruba o templo, em 3 dias tu edifica, salva-te mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. E Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados, os injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E na hora nona, presta atenção o que aconteceu. Exclamou Jesus com alta voz, dizendo, presta atenção, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Quantos aqui entendem esse grito de Jesus? Quantos aqui podem responder para Jesus nessa noite? Porque Jesus está fazendo uma pergunta para o Pai. Jesus está dizendo, por quê? Por que me abandonaste? Eloi significa meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, que quer dizer, por que me abandonaste? E aí eu te faço uma pergunta agora. Você pode responder Jesus? Você pode responder Jesus? Porque Jesus está perguntando, por que eu estou nessa cruz? Por que eu estou passando por tudo isso?
Jesus foi um homem pobre, mas Jesus, como Filho de Deus, ele nunca foi pobre. Jesus, como Filho de Deus, e Jesus viveu 33 anos. E quase meio, né? Como filho, 3 dias ele se fez pecado. Jesus, ele viveu 33 anos, 5 meses e 27 dias como Filho de Deus. Ele foi suprido em todas as coisas. Jesus era manso e humilde, mas não pobre. O pai dele era carpinteiro. Quando Jesus nasceu, isso prova que Jesus era humilde, porque o humilde, ele faz o seu melhor com aquilo que ele tem em mãos. O humilde, o pobre não faz. Uma pessoa que é pobre e que tem o espírito da miséria com ele, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não tenho, não dá. O humilde não. O humilde, ele improvisa. Ah, não tem hotel, beleza, não tem pousada, tá tudo cheio, porque dinheiro tinha. O que tem aí? Ah, tem uma estrebaria, beleza. Tem lá um coxo, vamos fazer um berço. Isso é ser humilde. Jesus vai de um berço emprestado a um túmulo emprestado, mas Jesus nunca passou necessidade. Todos aqueles que caminhavam com Jesus, todos os problemas ele resolvia, todas as faltas ele supria. O cego enxergava, o surdo ouvia, o paralítico andava, o morto ressuscitava, o leproso ficava limpo e o endemoniado ficava liberto. E a todos os pobres ele pregava o evangelho da salvação, porque o evangelho, ele prospera a vida assim, gente. E aí, Jesus vive 33 anos, 5 meses, 27 dias, como um Filho de Deus, que nunca falta nada, pelo contrário, ele multiplica o pão, as suas vestes. Os soldados têm que lançar sorte. Se Jesus não se vestisse bem, você acha que o soldado ia querer disputar e lançar sorte sobre a roupa de Jesus? Nunca. Esse Jesus que foi suprido durante toda a sua vida, no último dia de vida, sabe o que acontece? Ele vai para a cruz, ele carrega os nossos pecados, ele se faz pecador, e naquele momento na cruz, que ele chama o pecado de todos nós, o meu, aquela ali, de todos os nossos pecados, vai sobre Jesus na cruz, e ali ele se faz pecador, e naquele momento há uma separação entre Jesus e o Pai. E aí Jesus pergunta: por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que tudo isso? Meu Deus, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? E eu te respondo aqui: porque tudo que Jesus passou lá naquela cruz, para que eu e você não precise passar, para que você não precise ficar doente, ele levou as enfermidades, para que você tenha paz, ele levou o castigo que te traz a paz. Resumindo a história, você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Quando ele disse: Pai, por que o Senhor me abandonou? E hoje nós temos a resposta, para que eu e para que você tivesse uma segunda oportunidade. Se você entrou enfermo, sabendo que Jesus levou a enfermidade, toda a enfermidade, saiba que você não precisa mais carregar. Você está recebendo a chance de lançar sobre Cristo todo o teu pecado, toda a tua dor, toda a sua falta, toda a tua necessidade, toda a tua escassez. Ele está te dando uma chance de viver como ele viveu nessa terra, como um filho de Deus. Basta eu e você crer. Basta eu e você acreditar. Pastora Silvana, o que eu preciso fazer para ter uma segunda chance?
arrependo do tempo que eu perdi vivendo na força do meu braço. Eu me arrependo do tempo que eu vivi na força, fazendo a minha vontade. Eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus. Eu quero receber o perdão da cruz. Eu quero viver a história que nós lemos no Salmo 139, que diz que toda a nossa história foi escrita por Ele. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Esse apelo que eu vou fazer não é para você vir aqui na frente não, tá? Mas é para você, aí no lugar onde você está. Se você deseja receber o óleo do Espírito Santo, o próprio Espírito sobre a tua vida, a unção de Deus sobre a tua vida. Se nessa noite você deseja renovar a tua aliança com Deus, se nessa noite você deseja, Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, Deus, eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim. Deus, todos os dias eu quero acordar, Deus, com a certeza de que esse dia é mais um capítulo da minha história contigo. Você que deseja viver isso, eu gostaria de te convidar. Só você que deseja entregar a tua vida nas mãos de Deus, entregar a tua vida para Jesus. Só você que deseja ser cheio do Espírito Santo e ser dirigido pelo Espírito Santo, eu convido você para se render aos pés desse Deus, mas se render de fato e de verdade, não para ficar naquelas águas rasas que você andou até aqui, mas para você caminhar dentro desse rio de Deus e mergulhar no rio de Deus, receber a segunda chance. Irmãos, eu vou dizer mais. Eu não sei se amanhã ou depois nós teremos essa chance. Nós não podemos garantir se amanhã ou depois, se a semana que vem. Quem sabe se a semana que vem eu vou estar viva. Eu preciso hoje. Tem coisa que você tem que fazer hoje, meu irmão. É hoje. Posso dar mais um testemunho rápido? Rapidinho. Na noite que o meu pai foi velado aqui, nessa igreja, durante toda a vida do meu pai, eu nunca consegui assim maltratar meu pai. Eu nunca consegui brigar com meu pai. Gente, eu fico horrorizada quando eu vejo um filho batendo boca, principalmente com a figura do pai. Minha mãe, ela pode ter errado em muitas coisas, mas quando a gente era criança, ela ensinava a gente a respeitar, a ter medo. A gente tinha medo mesmo do pai. E quando meu pai adoeceu, eu sempre pensava assim: eu não quero perder a chance e a oportunidade de estar junto com ele. Eu fiquei muito com meu pai, muito, durante todo esse processo. Eu e minha mãe, acho que fomos as pessoas mais que ficaram com ele. E eu tinha separado uma roupa, e eu dizia para ele assim: pai, no casamento do Diogo, a gente está para casar o filho mais velho lá, né? Talvez o ano que vem ele se case. Amém. E eu tinha separado a roupa para o meu pai no casamento. E quando ele faleceu, eu falei: vou pegar aquela roupa e vou vestir ele. Foi a última coisa que eu fiz para o meu pai. Eu peguei a camisa, tudo. Camisa, terno, calça. Escolhi a cueca, escolhi a meia, escolhi tudo. Melhor seria a roupa que ele iria no casamento do meu filho. E eu mandei, e a minha irmã foi lá levar. E ele veio para ser velado e ele parecia um príncipe. Ele ficou muito lindo, um semblante mesmo de quem foi se encontrar com Deus. E eu não aguentava mais me cansar, e eu fui para casa descansar um pouco. Quando eu cheguei lá em casa, eu perguntei para Deus: o que mais eu posso fazer pelo meu pai? Antes de sepultar ele, o que mais que eu posso fazer? Deus, nós estamos velando ele.
O que eu tenho que fazer para que amanhã ou depois eu não me arrependa? Eu não vou ter outra oportunidade. E Deus falou: filha, nada. Você não pode fazer mais nada, porque tudo o que você tinha para fazer por Ele, você já fez. Se você não fizer mais nada, eu queria voltar aqui de madrugada. Deus falou: não precisa, porque o teu pai não vai receber. Não precisa você fazer mais nada. E eu dormi com uma certeza, amados. Sinto saudade? Sinto saudade. Mas uma certeza eu tenho: eu não perdi a chance que Deus me deu de fazer a coisa certa, na hora certa. E Deus está mandando eu dizer aqui para você que hoje Ele está te dando chance. Essa semana Ele vai te dar a oportunidade de fazer o que é certo. Ele vai te dar a oportunidade de andar na presença dEle, de andar no caminho certo. Ele vai te dar a chance de ser uma nova mãe, de ser um novo filho, uma nova filha. Ele vai te dar a chance de viver o melhor dEle. Ele vai te dar a chance. Ele vai te dar. Amém. Alguém aí crê Amém. que essa palavra de receber mais uma chance, de ser dirigido pelo Espírito Santo, está chegando agora? É só você crer, é só você se inclinar, é só você se render aos pés dele. E nessa hora eu te convido para se colocar de pé e se render aos pés desse Deus que está aqui te oferecendo mais uma chance para fazer tudo novo e tudo de novo. E eu vou dizer mais: vai ter pessoas aqui que nos próximos dias vai me procurar e vai dizer: pastora, Deus me deu a chance que eu precisava de fazer tudo novo, tudo de novo, e viver a história que Ele escreveu para mim. Pode estar na minha. Entregue as tuas vidas nas mãos dele.